Hoje nós vamos tratar sobre o chamado, a doutrina do chamado ou da vocação. Nós já estudamos aqui neste módulo, da doutrina da salvação. Nós já vimos que a salvação é uma obra trinitária, ou seja, Pai, Filho e Espírito Santo são aqueles que executam essa obra de salvação. Nós vimos depois que a salvação é um processo que acontece em Cristo. Tem muitos elos na corrente, mas todo esse processo acontece em Cristo. E aí eu mostrei nessa aula que nós iríamos trabalhar cada um desses elos, do início até o final. E hoje nós vamos partir então desse primeiro elo da corrente, que é a vocação ou o chamado. Tudo isso é importante a gente lembrar. Todo o processo de salvação não é um processo necessariamente cronológico. Não é necessariamente cronológico, uma coisa depois a outra, assim sucessivamente. Mas é um processo, digamos assim, mais lógico do que cronológico, porque as coisas podem, algumas delas, acontecer ao mesmo tempo na nossa vida. Então, não se apeguem à questão temporal. Nosso pensamento ocidental aqui, a gente é muito ligado a essa questão cronológica. Por isso que quando a gente lê a Bíblia, a gente se perde, às vezes, porque os livros não estão postos de modo cronológico, como a gente tem visto nos estudos de terça-feira, no panorama bíblico. Então, não se apeguem à questão cronológica, ok? Então, nós vamos ver algumas coisas aqui. Acho que a primeira coisa importante a gente falar é que nós podemos dividir essa doutrina em duas partes. Uma que fala sobre o chamado da palavra ou vocação externa, são dois termos correlatos. E uma outra parte que seria o chamado eficaz ou vocação interna. São três expressões para a mesma coisa, em síntese, tá bom? Vamos tentar entender a diferença entre essas duas coisas. Primeiro aqui, o chamado da palavra ou a vocação externa. O que isso quer dizer? Que todos devem ouvir as propostas da graça presentes no Evangelho, pois são endereçadas a todos os homens indistintamente. Então, quando nós falamos sobre o chamado da palavra, nós estamos falando da pregação do Evangelho, que deve chegar a todas as pessoas indistintamente. É a palavra que é semeada a todas as pessoas de todos os cantos, sem qualquer acepção, sem qualquer distinção, sem qualquer preconceito. É o chamado da palavra. Por que pode ser chamado de vocação externa? Alguém teria alguma ideia sobre isso? Por que esse chamado pode ser chamado de vocação externa? Porque a gente não sente dentro do coração, Porque não necessariamente chega ao nosso coração, chega aos ouvidos, É como um convite. Eu posso convidar vocês, olha, conheçam o meu curso na Udemy. E vocês podem atender a isso ou não. Isso pode falar o coração de vocês ou não. Mas eu estou chamando, estou fazendo o convite, Então, é uma vocação externa. Não necessariamente chega ao coração, como foi colocado, ok? A outra parte, ou a outra maneira da gente estudar isso é falar sobre o chamado eficaz, que é diferente do chamado da palavra. Vamos ver uma definição disso. É a ação de Deus, por meio do Espírito Santo, pela qual Ele habilita o ouvinte do convite do Evangelho a responder ao apelo em arrependimento, fé e obediência. Então olha aí, é a ação de Deus por meio do seu Espírito Santo, pela qual Ele habilita aquele ouvinte, aquele que recebeu a vocação externa, Ele habilita esse ouvinte a atender, a aceitar o convite do Evangelho e a responder essa mensagem com arrependimento, fé e obediência.
Então, perceberam agora a distinção? Esse chamado é eficaz. Por quê? Porque Deus realiza e é irresistível. Deus realiza e não tem como o ser humano impedir a ação de Deus. É algo que Ele produz soberanamente no coração. A gente chama de vocação interna porque existe aquela coisa interna, aquela força interior que nos move a buscar a Deus, a ouvir o Evangelho e a responder positivamente com fé e arrependimento. Tá? Então, vocação eficaz, chamada eficaz e vocação interna. Ficou claro esses dois conceitos, gente? Então vamos seguir aqui. Faltou, acho que não apareceu lá em cima, mas é a mesmo quadro. Aqui eu coloquei duas imagens aí, um ouvido e um coração, né? Para a gente falar um pouquinho mais sobre isso. Nós podemos dizer que o chamado da palavra é dirigido aos ouvidos e o chamado eficaz é dirigido ao coração? O que vocês acham? É correto dizer isso aí? O chamado da palavra é dirigido aos ouvidos e o chamado eficaz é dirigido ao coração. Tá certo isso aí? Sim. Tá. Alguém pode ouvir a palavra e ter mudanças internas sem ter sido salvo? O que vocês acham? Sim. Tem muita gente fazendo coisa boa aí que ouve a palavra. Olha, vou repetir a pergunta. Ó. Alguém pode ouvir a palavra, ter mudanças internas, mas não ser salvo? Sim, pode. O chamado da palavra, portanto, alcança níveis internos. O chamado da palavra é aquela vocação externa, certo? É a pregação geral e indistinta para todo mundo. Esse chamado, essa palavra, a pregação do Evangelho por si só, pode atingir níveis internos, sem necessariamente salvar, sem necessariamente produzir a regeneração, que é a próxima doutrina que nós vamos estudar. Por que a gente diz que tudo isso é possível? Deixa eu ver aqui. Isso. Aí é onde nós vemos aqui a parábola do semeador que a gente acabou de ler, em Mateus 13. Nós vimos ali a parábola. A parábola é o seguinte: o semeador saiu a semear. Um pouco daquela semente caiu à beira do caminho. Veio a ave, tomou aquilo ali e foi embora. Ó. O solo estava despreparado. A semente ficou exposta e foi rapidamente levada pela ave. O segundo tipo de solo é o solo rochoso. A semente caiu lá. Teve alguma penetração da semente naquela terra. E ela chegou a produzir um fruto. Olha lá a folhinha. Só que não tinha uma base, um fundamento bem preparado ali. Então o que aconteceu? O sol, a chuva, sei lá o que, no caso o sol, né, na parábola, veio e acabou com aquilo que foi produzido. Não tinha raiz, se secou aquela plantinha, né? O outro tipo de solo é o solo espinhoso. O solo em si é um pouco melhor, só que a parte externa está cheia ali de espinhos, que são os cuidados deste mundo, todas as tentações, todas as coisas que tentam suprimir o efeito da palavra de Deus no nosso coração. E essa planta não vingou também, não produziu fruto, porque ela estava completamente ali cercada pelos cuidados deste mundo, né, representados aqui pelos espinhos. E por fim, o último solo, que era um solo preparado, um solo adequado, onde a semente penetrou a terra, criou raízes e então produziu muito fruto. Essa é a parábola do semeador. E aí a pergunta que foi feita, né? Alguém pode ouvir a palavra e ter mudanças internas sem ter sido salvo? Sim. Olha lá o solo rochoso. Não teve uma mudança? Não teve uma pequena produção de fruto? Teve. Olha o solo espinhoso. Não teve alguma
algum efeito da semeadura? Teve, só que aquilo rapidamente acabou, né? O solo realmente preparado é o que realmente vai produzir fruto, e ali é a representação daquele que é regenerado, aquele que é salvo pelo Senhor. Então nós temos aqui, em todos estes solos, nós vemos aqui o interesse pela palavra, principalmente o rochoso e o espinhoso e o solo preparado, né? Tem um interesse na palavra. E a gente pode lembrar de alguns personagens bíblicos, como Judas, Ananias, Safira e Demas. Todos eles estiveram inseridos no meio do povo de Deus, ou não? Lembra-se de Judas? Judas esteve ali com os demais apóstolos durante todo o tempo. Mas no final das contas a gente percebeu que ele não era um solo preparado, né? Ele tinha um interesse muito grande nas riquezas, e logo ele sucumbiu a isso. Nós vimos também Ananias e Safira, que, por coincidência ou não, também tiveram o coração no dinheiro, e por conta disso, né, eles foram ali duramente castigados por Deus. E Demas foi alguém que acompanhou o apóstolo Paulo, e lá depois de alguns anos o apóstolo Paulo vai dizer que ele amou o presente século e abandonou então a carreira cristã. Então todos eles em algum momento da vida tiveram interesse pela palavra e demonstraram uma vida transformada, mas isso não foi permanente. Há pessoas que mudam depois de uma pregação, mas não se convertem. Então, o chamado da palavra, ele pode produzir mudanças no nosso coração, mas sem um chamado eficaz, que aí é algo que o Espírito Santo realiza, não há uma conversão genuína. E aí nós vamos estudar aqui alguns pontos importantes sobre esse chamado da palavra. Eu não quero me delongar demais aqui, mas vocês em algum momento, se quiserem, podem perguntar, enfim, interagir como quiserem, tá bom? Primeira coisa que eu quero ver com vocês aqui é que o chamado da palavra é necessário. Porque alguém poderia dizer, olha, se o que salva de fato é o chamado eficaz, é aquilo que Deus realiza no nosso coração, por que então a gente tem que ficar pregando o evangelho, correndo o risco aí de ser rejeitado, de ser perseguido? Para quê? Para quê? E aí então a gente pode ler Romanos capítulo 10, versículo 13. Todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Como, porém, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem nada ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito, conformosos são os pés dos que anunciam coisas boas, mas nem todos obedeceram ao evangelho. Pois Isaías diz, Senhor, quem acreditou na nossa pregação? E assim a fé vem pela pregação, e a pregação pela palavra de Cristo. Então, o chamado da palavra é absolutamente necessário. O chamado eficaz acontece através do chamado geral, aí, do chamado da palavra. Então ele é absolutamente necessário. E é interessante, se você quiser depois analisar isto melhor, se você ler Romanos 9, você vai ficar impactado com a verdade a respeito da soberania de Deus na salvação. No capítulo 9 de Romanos você vai ver que Deus salva quem Ele quer. E ponto final. Não depende de quem quer, não depende de quem corre atrás, depende somente da vontade soberana de Deus. Ponto. Você vê isso no capítulo 9 de Romanos. Aí você vai para o capítulo 10 e você vê exatamente isso que eu acabei de ler. Que aqueles que invocam ao Senhor, invocam por quê? Ouviram a palavra. Ou seja, uma coisa não está desconectada da outra. Não é porque a salvação é um produto da obra soberana de Deus que nós não temos que fazer nada. Mas temos que pregar e anunciar o Evangelho. E Ele, Deus, por meio disso, vai chamar os seus eleitos. Então uma coisa não anula a outra.
É difícil até a gente responder de forma lógica e racional essa questão, mas a soberania de Deus e a responsabilidade do homem são mantidas intactas na Bíblia inteira. Não é uma coisa ou outra. São as duas coisas coexistindo de uma maneira que nós não conseguimos conciliar dentro da nossa lógica humana. Deus não nos deu a capacidade intelectual suficiente para isso. Então a gente simplesmente aceita as duas coisas pela fé, né? E vivemos dessa maneira. Então é necessário? Claro que é necessário. Agora, como que isso pode ser feito? Como o chamado da palavra deve ser feito? Como é que eu evangelizo? Tem aqui um monte de evangelista aí, né? Estou vendo um monte de evangelista aí. Como é que vocês fazem quando vocês chamam as pessoas a conhecer Jesus? Primeiro, nós temos que apresentar os fatos do Evangelho. Nós temos que apresentar os fatos do Evangelho. No mínimo, falar sobre a cruz, sobre a ressurreição. Porque não há salvação sem esses elementos históricos, né? Que tornaram possível a nossa salvação. Então, a apresentação dos fatos do Evangelho e os meios da salvação. Quando a gente evangeliza, nós temos que falar sobre Jesus, temos que falar sobre a cruz, sobre a ressurreição, sobre a necessidade de fé, de arrependimento. Ok? Assim, já estou entrando no 2 aqui, porque o segundo ponto seria o convite à pessoa para se entregar a Jesus crendo e se arrependendo dos seus pecados. Essa é a segunda coisa. É assim que nós evangelizamos. Nós apresentamos os fatos do Evangelho e nós chamamos as pessoas a crerem em Jesus Cristo e se arrepender dos seus pecados. E a terceira coisa que a gente pode e deve dizer também é que há uma promessa de perdão para aqueles que creem em Jesus Cristo. Há uma promessa de salvação para aqueles que confiam na graça de Deus, no amor de Deus revelado na cruz. É isso que acontece no chamado da palavra. Né? Todos nós que evangelizamos fazemos dessa maneira. Uns de uma forma, outros de outras, mas é basicamente isso. É o primeiro passo. Né? Sim, né? Nós precisamos apresentar isso. Então, como o chamado é feito? Envolve a apresentação, convite e a promessa. Né? Teste de visão aí, vocês estão enxergando? Todas essas palavrinhas. Está bem pequenininho, né? Eu queria fazer uma pergunta, pastor. Pode falar. Envolvendo esse segundo tópico aí, convite. A gente que nasceu dentro de igreja evangélica, assim, há 10, 20 anos atrás, a gente via nos púlpitos, sempre depois da mensagem, era feito... Apelo, exato. E nos tempos para cá, a gente não tem mais visto isso nos púlpitos, né? Só que a gente, quem trabalha com criança, né, quem segue material da PET e tudo, a gente tem esse trabalho com a criança, de levar ela a entender, apresentar Jesus e depois fazer um convite. E aí, assim, eu tenho meio agora, fiquei meio na dúvida, né, se a gente pode continuar usando esse método, mas como a gente não vê mais nos púlpitos, se não seria a forma correta, para não induzir pelo lado sentimental, alguma coisa desse tipo. Olha, eu assim, tenho a minha posição pessoal, né, sobre isso. Eu não faço apelo. Mas eu não faço porque eu acho que é completamente errado, que, enfim, deve ser desprezado. Enfim, eu não me sinto à vontade para fazer. Eu acho que a pregação por si só já é um apelo. Né? Eu acho que a pregação inteira, desde o momento em que a palavra de Deus é lida até a sua conclusão do sermão, é um apelo. E as pessoas devem ver dessa maneira a pregação. Mas tem pregadores que optam por fazer isso. No passado era ainda muito mais comum do que é hoje. E são inúmeras histórias de pessoas que entenderam que o momento assim, que mudou a vida dela foi naquele momento em que ela ouviu aquele convite, aquele apelo, aquele chamado e ela respondeu positivamente. Tem inúmeras histórias nesse sentido. Então eu não posso desprezar esse tipo de evento, assim, de momento. Né? Eu acho que a gente pode fazer isso de uma forma ou de outra,
mas deve existir um apelo à consciência. Mas eu tenho medo realmente, diante de tantas coisas. Tem as histórias boas, tem também um monte de histórias ruins, né? Eu tenho medo realmente de produzir uma questão emotiva, e não ter uma profundidade naquela consciência, entendeu? Então, mas é uma opção minha pessoal. Tem pastores que vão seguir dessa forma, mesmo presbiterianos. Mas então não é errado. Eu não vejo como errado. Você está evangelizando uma pessoa, discipulando, depois de apresentar os fatos, você pode convidar ela. Claro. Você quer aceitar, você quer fazer uma oração comigo. A minha restrição maior, para mim, pessoalmente, é no momento de culto fazer aquela coisa muito, que a gente sabe como que é, né? Muito psicológico, aquela coisa toda, e as pessoas ali, de repente, movidas por aquela emoção, aquele sentimento, tomaram uma decisão que não vai realmente produzir muita coisa. Agora, tem pastores que fazem, como estou te falando, mesmo presbiterianos, né? O Hernandes faz muito isso. Entendeu? Nos congressos e tudo mais, campanhas evangelísticas, impactos evangelísticos, eles fazem, né? Não é o meu perfil, eu não me sinto à vontade de fazer, mas poderia fazer. Se o pastor um dia vier aqui e fizer, eu não vou rechaçar isso, assim, né? Mas, enfim. A minha pergunta foi mais a nível de postura pessoal mesmo, para a gente saber como abordar isso. Se a gente estudar, por exemplo, os discursos dos apóstolos em Atos, você vai ver que eram muito apelativos, né? Vê o discurso de Paulo em Atenas, por exemplo, ele vai falar que Deus convoca, não sei se é essa expressão, todos os homens para que se arrependam, porque ele estabeleceu um varão por meio do qual ele vai julgar, né, todas as coisas do mundo e tal. Então isso é um apelo, quer dizer, ou você se arrepende ou você está lascado, é isso. Entendeu? Então a gente precisa tornar isso bem claro no momento que a gente está evangelizando alguém. Temos que nos esforçar nisso, eu primordialmente. Tá bom? Então o chamado ele é necessário, ele envolve apresentação, convite e promessa. A pergunta que norteia esse ponto aqui é a seguinte: o homem é capaz de responder ao chamado da palavra? O homem, o ser humano, é capaz de responder positivamente a esse chamado sem a atuação direta de Deus? A gente vai ver isso um pouquinho mais quando a gente falar do chamado eficaz. Cremos que não. Mas tem várias correntes de pensamento, né? Os pelagianos creem no livre-arbítrio. Tá? O livre-arbítrio, que na verdade é o que a maioria dos evangélicos creem, né? Que o homem é capaz de responder positivamente ao chamado da palavra. Então, ele ouviu uma pregação, ele é absolutamente capaz, habilitado para responder positivamente àquele chamado, independente da ação de Deus ou não. É como se Deus estivesse ali passando com uma bandeja, e aí naquele momento o homem vai e recebe aquilo que está sendo oferecido por Deus. Esse seria o livre-arbítrio. Tem também o semi-pelagianismo, que aí é na verdade melhor, nesse último ponto que eu falei, que é a graça preveniente. Deus dá a graça para que todos possam crer, né? Para que todo mundo tenha a condição de responder positivamente, o homem vai responder positivamente ou não. Esse seria um semi-pelagianismo. Tem o luteranismo, que também é um pouco semelhante a isso, né? Todas as vezes que existe a pregação do Evangelho é um chamado especial do Espírito Santo, mas o homem tem condições de resistir, né? Mas o homem tem condições de resistir, mas ele coloca empecilhos, obstáculos para isso. Então, quer dizer, no final das contas, a coisa está, o poder da decisão está no homem, né? E tem a linha calvinista, que eu creio que seja bíblica, né? Que preconiza a incapacidade total do homem na resposta ao Evangelho. Nós não somos, até eu escrevi sobre isso em algum dos textos anteriores do boletim, nós somos indispostos e incapazes de atender ao chamado da palavra. Indispostos por quê? Porque a gente não quer.
incapazes, por quê? Mesmo se a gente quisesse, a gente não ia conseguir salvar-nos a nós mesmos. Tá? Então, esse é o calvinismo. Tá bom? Diga, seu jovem. Pastor, a nossa doutrina é muito clara. Que o ímpio está morto. O morto não tem escolha. O morto não tem cabeça escolher, eu quero ser. Isso, é esse o ponto. No seu coração, ele não tem mesmo. A busca da salvação é o ato de Deus. Isso. É isso mesmo. É isso mesmo. Tá bom? Então, nós não somos capazes de responder ao Evangelho. Por isso é um chamado eficaz. E se é Deus que está realizando, aí entra essa afirmação aqui. Eu estava com outra frase na cabeça. Então, é impossível de ser atendido pelo homem. É isso mesmo. Eu tinha lido, não sei se vocês repararam, é impossível de ser perdido. Mas eu li errado. Na verdade é isso mesmo. É impossível de ser atendido pelo homem. Por causa do quê? Da incapacidade. Nós somos mortos espiritualmente. Só podemos responder, né, a partir do momento que somos habilitados a isso pelo próprio Deus. Tá bom? E a gente tem vários textos que apontam nessa direção. Por exemplo, a Lídia, né, lá em Filipos, quando Paulo pregou o Evangelho, diz o texto de Atos 16:14, que o Senhor lhe abriu o coração. O Senhor lhe abriu o coração para atender às coisas que Paulo dizia. Tem também o texto de Atos 26:28, que Paulo, com toda a sua eloquência, toda a sua argumentação, pregou o Evangelho diante de Agripa, e Agripa falou: olha, por pouco você me persuade a me fazer cristão. Quer dizer, não está no pregador, e nem mesmo na palavra em si, que é dita pelo pregador, a capacidade de alguém atender ou não. Depende exclusivamente da ação de Deus no coração do homem. O próprio Paulo, né? Se dependesse dele, ele morreria perseguindo cristão. Exatamente. Ele tinha convicção disso. Foi um chamado eficaz mesmo. Então, ele não teve sozinho a capacidade de atender. Teve que Deus realmente agir no coração dele. Tá? Então, o chamado da palavra ele é necessário, ele envolve apresentação, convite e promessa, ele é impossível de ser atendido pelo homem e ele é universal. O chamado é universal, tá, gente? A pergunta é: quem deve ouvir a palavra? O chamado da palavra? Todos. Aí a gente tem a parábola das bodas, a parábola da grande ceia. A parábola das bodas, a parábola da grande ceia, fala a respeito de um banquete, né? De um casamento, cada um a seu modo, em que existem muitos convidados, né? No caso da grande ceia, muitos convidados, mas nem todos atendem a esse chamado, né? Na parábola das bodas tem as virgens, se eu não estou enganado, né? Mas nem todas estão preparadas lá para entrar Então, há um convite para muita gente, mas nem todos atendem a esse chamado. Tem também o chamado de Jesus: vinde, todos vós que estáis cansados, sobrecarregados. É um chamado geral, para todo mundo. Todo mundo que está ali ouvindo, ouve o chamado, mas nem todos vão responder positivamente a esse chamado, né? Em João 7:37, ele se levanta no último dia da festa, né? E fala que ele qual que é a frase que ele diz? Se alguém tem sede, venha a mim e beba. É para todo mundo que estava ali na festa. Obrigado, André. Mas nem todo mundo atende a esse chamado. Tem Atos 17:30, que eu já mencionei agora há pouco, uma notificação urgente. Paulo falando: olha, se arrependam, porque Deus vai vir com juízo através de Jesus. E tem um chamado geral também em Apocalipse 22:17, que aí é o último versículo praticamente da Bíblia, é um chamado. Não é o último, é um dos últimos, né? O Espírito e a noiva dizem: vem. Aquele que ouve, diga: vem. Aquele que ouve, né? Diga: vem. Aquele que tem sede, venha. E quem quiser, receba de graça a água da vida. Isso aí que é para todo mundo. Para todo mundo que lê as Escrituras, para todo mundo que ouve o Evangelho, está sendo chamado. Então é universal. Todos têm que receber esse chamado indistintamente.
E eu tive no módulo essa semana lá no CFM. O nome do módulo é Panorama da Missão. Muito legal. Su, se um dia você se aposentar, se você tiver interesse, faça esse curso do CFM, você vai amar. Você vai amar. Nem que você faça um por mês, ou um a cada 2 meses, você vai amar. É muito bom. Então, nesse módulo, Panorama da Missão, foi apresentado ao longo da semana diversos desafios. O desafio geográfico, desafio ideológico, mas enfim, vários desafios para essa pregação chegar a todos os povos. E apesar de todos os desafios, apesar de todos os obstáculos, tem chegado. O Evangelho tem chegado a todas as pessoas. Assim, o desafio urbano. Você olha para a cidade de São Paulo, você vê gente de todo tipo, de todos os níveis sociais, sabe? Como fazer o Evangelho chegar aos mais pobres dos pobres? Como fazer, e aí eu acho que talvez seja até mais difícil, como fazer o Evangelho chegar até os mais ricos dos ricos? Eles também têm que ouvir o Evangelho. E a prioridade não é menor para eles só porque eles têm mais dinheiro. Todos têm que ouvir. Então, é um desafio muito grande, esse desafio urbano aí, né? Então, o chamado ele é universal. Não podemos colocar nenhuma restrição, nenhum critério nessa proclamação. Tem que ser para todo mundo. Por isso eu tenho dificuldade... Deixa eu ver, temos um relógio ali agora. Por isso que eu vejo muita dificuldade em igrejas que têm um público-alvo. Tem livros escritos nesse sentido, que o pastor, o plantador da igreja, ele tem que definir um público-alvo para que ele possa trabalhar na implantação da igreja. Eu acho que isso é muito estranho ao Evangelho. Porque nós vemos a carta de Paulo aos Efésios, que na cruz de Cristo foi quebrada toda a barreira, toda inimizade que havia entre gentios e judeus. Quer dizer, não é para ter isso. A igreja deve ser para todo mundo. Eu falei domingo passado, se eu não me engano, sobre o retiro espiritual da igreja, que é um retiro familiar, que inclui tanto crianças como adolescentes, jovens, adultos, idosos. E eu acho muito legal isso. Em geral, as igrejas têm focado num público para fazer acampamento, né? Ou os jovens, os adolescentes e tal. E acho que tem seu momento. Mas todo ano a nossa igreja tem feito um acampamento para todos. Eu acho que essa multiforma, né? Multipúblico, né? Eu acho que é maravilhoso. Pessoas completamente diferentes, convivendo, aprendendo umas com as outras. O Evangelho torna isso possível, né? Nós somos absolutamente diferentes, mas Deus nos coloca todos juntos na sua família. Então o Evangelho ele é universal. Uma outra coisa aqui, o chamado da palavra tem que ser sempre sincero. A pergunta é, se a chamada é para todos, mas às vezes a gente sabe que Deus não escolheu todo mundo, escolheu apenas alguns, como que esse chamado é sincero também para os não eleitos? Entenderam a pergunta? Vou repetir aqui. Se essa chamada é para todos, mas Deus elegeu apenas alguns, como Ele pode estar chamando sinceramente os não eleitos? E a impressão que dá é que, bom, tudo bem, eu tenho que chamar todo mundo, mas Deus não está sendo sincero quando eu estou chamando aqueles que Ele não escolheu salvar. E aí é uma questão bem delicada, né? E aí tem vários textos que a gente poderia mencionar aqui. Por exemplo, Ezequiel 18, 23. Acaso tenho eu prazer na morte do perverso? É uma pergunta. Diz o Senhor Deus. Não desejo eu antes que ele se converta dos seus caminhos e viva? Ezequiel também, capítulo 33, versículo 11. Disse-lhes, tão certo como eu vivo, diz o Senhor, não tenho prazer na morte do perverso, mas em que o perverso se converta do seu caminho e viva. Convertei-vos dos vossos maus caminhos,
Pois por que haveis de morrer, ó casa de Israel? Então ele é sincero, é um chamado sincero. Deus não tem prazer na morte, na destruição, na condenação do perverso. A gente pode ver Mateus 23, 37, quando Jesus diz: Jerusalém, Jerusalém, que matas os profetas e apedrejas os que te foram enviados, quantas vezes quis eu reunir os teus filhos, como a galinha junta os seus pintinhos debaixo das asas, e vós não o quisestes? Então, Jesus está dizendo: olha, eu quis reunir todo mundo. Foi minha vontade reunir todo mundo. Alguns vão ver contradição, vão ver incoerência. Os crentes verão um paradoxo. É um paradoxo. Mas a gente não pode negar isso, né? 2 Pedro 3,9: Não retarda o Senhor a sua promessa, como alguns a julgam demorada. Pelo contrário, Ele é longânimo para convosco, não querendo que nenhum pereça, senão querendo que todos cheguem ao arrependimento. Aí tem uma discussão no sentido da palavra todos, quem são esses todos aqui? Mas enfim, tem vários textos. A grande questão é essa: como conciliar essas duas evidências bíblicas? A eleição soberana e graciosa de Deus e a boa intenção da vocação do Evangelho para todas as pessoas sem distinção, né? Tem algumas conclusões racionalistas. Os arminianos vão dizer, né, que o chamado de Deus não é soberano, depende da escolha do homem. Então Deus, Ele está chamando sinceramente a todos, porque realmente, se dependesse dele, Ele salvaria todo mundo, mas as pessoas que não querem. Essa é uma resposta racionalista arminiana. Tem também uma outra resposta hipercalvinista, né, que diz que também, né, não faz justiça a esses textos que nós lemos. Vai dizer o quê? Que, deixa eu ler aqui a definição. Uma vez que a Bíblia ensina a eleição e a reprovação, simplesmente não pode ser verdade que Deus deseja a salvação de todos os que o Evangelho alcança. Assim. Então, os hipercalvinistas vão dizer: não, Deus não quer de fato salvar a todos. Deus não deseja a salvação de todos, né? Deus deseja a salvação só dos eleitos entre os que ouvem o Evangelho. Então essa é a conclusão racionalista hipercalvinista. Entenderam a diferença? Os dois vão negar alguma coisa. Os arminianos vão negar a soberania de Deus. E os hipercalvinistas vão negar a sinceridade aí. Por quê? Vão dizer que Deus só quer a salvação dos eleitos. E aí, como que a gente resolve esse problema? Só um pouquinho, deixa eu terminar o raciocínio aqui, seu jovem. Anthony Huckman vai dizer o seguinte: precisamos nos recusar a qualquer uma dessas duas direções racionalistas, uma vez que a Bíblia ensina tanto a eleição eterna quanto a boa intenção da vocação do Evangelho. Continuaremos a manter a nossa crença em ambas as doutrinas, mesmo que não possamos reconciliá-las em nossa mente finita, limitada. Não podemos prender Deus na prisão da lógica humana. Nossa preocupação teológica não deve ser elaborar um sistema racional coerente, mas sim ser fiel a todo o ensino da Bíblia. Então, aí é uma pincelada minha aqui dessa questão, né? Eu acho que a melhor forma da gente compreender essas coisas é discernir entre os diferentes aspectos da vontade de Deus. Que a grande questão é essa: Deus quer a salvação de todos? É isso que a gente está colocando. Então, eu acho que a gente precisa discernir os tipos de vontade. Aqui é um pouquinho mais complexo, mas vamos tentar facilitar a coisa aqui. A gente tem a vontade que a gente pode dizer que é decretiva ou decretória. Aquilo que Deus quer é aquilo que faz acontecer. Existe a vontade revelada, né?
Vontade revelada, isso que está na palavra aqui. É isso, Deus quer o que está aqui. E existe a vontade, digamos, de prazer, de propósito. Então, Deus é a vontade de Deus, é o prazer de Deus isso. Então, tem várias formas da gente distinguir isso. É possível que Deus decrete algo que não lhe dá prazer? Sim. A gente já trabalhou um pouquinho essa questão diversas aulas atrás. Por exemplo, não quero que isso aconteça com ninguém, mas digamos que você tenha uma diabetes muito séria e você, por exemplo, tem uma ferida nas suas mãos, nos seus pés, em alguma parte dos membros e por conta de uma diabetes muito severa, aquela ferida não se cura, se agrava, e o médico diz para você, olha, só vai resolver se nós amputarmos. Qual vai ser a sua decisão? A maioria. Por quê? Porque no benefício da vida do corpo, você acaba sacrificando aquela parte do membro, do seu membro. Então, é teu prazer que isso aconteça? Não. Mas você toma a decisão que vai ser assim, mais prudente. Então, Deus faz isso também. Deus decreta coisas que não necessariamente lhe dão prazer. E aí a gente consegue... Deixa eu fechar aqui, seu Jorge. Aí a gente consegue, eu acho, melhorar um pouquinho, tentar encaixar um pouco melhor essas questões na nossa cabeça. Deus não tem prazer na condenação do injusto. Ele não tem prazer nisso. Mas Ele decreta a condenação daqueles que Ele não escolhe, ainda que não lhe dê prazer. Então, nesse sentido, é um chamado sincero para todos. O desejo de Deus, nesse sentido todo, é que todos venham à fé, todos sejam convertidos. Mas para contemplar a sua própria justiça, sua própria santidade, e atendendo à sua soberania, Ele não salva todos. É difícil a gente conciliar, mas essas duas verdades a gente não pode negar. Mas é isso, irmãos, é muito complexo, mas essa é a realidade. O chamado da palavra, ele é um chamado sincero. Deus quer que nós levemos o Evangelho a todas as pessoas sem distinção. É lógico, a gente tem que direcionar a mensagem de uma forma adequada, como todos os pregadores nas Escrituras sempre fizeram. Paulo pregava diferente para o judeu ou para o gentil. Não pregava da mesma forma. Se você avaliar, colocar em paralelo a pregação de Paulo numa sinagoga e a pregação de Paulo no Areópago e Atenas, é diferente. Os termos que ele usa, as ilustrações que ele usa. Então, realmente, isso é importante. No chamado da palavra que a gente faz aí para todas as pessoas, a gente deve, sem dúvida, avaliar tudo isso. Com certeza. Por exemplo, quando nós pais, precisamos disciplinar nossos filhos, sem dúvida não deve ser, não é nenhum prazer, não há nenhum prazer nisso. Mas fazemos por quê? Tem que ser feito. É uma questão de justiça, muitas vezes, disciplinar os filhos. Então eu não posso abrir mão da justiça por causa do meu senso de prazer, de bondade. Então, em Deus, essas coisas coexistem de modo perfeito. A gente não consegue nem mensurar, nem compreender bem isso, mas é isso. Então, ele pune com a condenação os pecadores? Sim, é uma questão de justiça. Mas isso não necessariamente lhe dá prazer. Ele não está condenando e sorrindo. Se lascou. Não é assim, né? Não é assim, entendeu? Então é nesse sentido. Não é prazer de Deus condenar o ímpio. Então a gente tem que pregar o Evangelho porque é um chamado sincero mesmo. Tá? Vamos seguir aqui, gente. Tem mais um pouco aqui. Agora o chamado eficaz. Haveria no ser humano a disposição e a capacidade de aceitar o chamado da palavra sem a operação interna de Deus? Já vimos que? Não.
E aí temos alguns textos para a gente avaliar isso. E um deles já foi até mencionado pelo seu jovem. O primeiro é 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 14, que diz assim: o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque eles são loucura. Não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Então o homem não é capaz e não tem disposição de aceitar o Evangelho. Por quê? Porque ele naturalmente, né, não aceita mesmo. Para ele é loucura todas essas coisas. Romanos 8, versículo 7. O pendor da carne é inimizade contra Deus. A inclinação, nós somos propensos, inclinados à inimizade contra Deus. O homem natural é assim, ele não está nem aí para as coisas de Deus. Efésios 2, 1 a 3, que já foi mencionado pelo seu jovem, né? Ele nos deu vida, estando nós mortos em nossos delitos e pecados. E o morto, como já foi dito, não tem como reagir a nada. Não adianta gritar na orelha do morto, falar para ele levantar, ele não vai levantar. Não há nele mais nenhuma condição de atender a um chamado. Então Deus está dizendo por meio da sua palavra que os homens estão mortos em seus delitos e pecados, quando então ele infunde vida. É milagre mesmo, é sobrenatural mesmo. E João 3, 3 a 5, que vai dizer que Jesus diz, né, se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Aí tem muita gente, né, que usa esse texto para falar, você tem que nascer de novo. Mas fala para mim, que participação você teve no teu nascimento? Você fez alguma força? Você decidiu quem seriam os seus pais? Você decidiu a hora, o momento que você... Não, você estava completamente passivo, inerte. O nascimento, ele é uma ação dos outros, de alguém na nossa vida. Alguém tomou a decisão de nos conceber, ou não, às vezes imprudentemente. Mas enfim, por meio de alguém nós fomos concebidos. Com o auxílio de alguém nós nascemos das nossas mães. Então não participamos em nada, né? É isso que o texto vai dizer na sequência, porque vai falar o seguinte: em verdade te digo, quem não nascer da água é do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. Esse novo nascimento não é fruto de uma decisão humana, mas é obra do Espírito Santo na vida da pessoa. E aqui um parágrafo de Anthony Huckman. Se nossa condição natural é como a descrita nas passagens mencionadas, é óbvio que não podemos, por nós mesmos, aceitar o convite do Evangelho. Pedir às pessoas que são por natureza espiritualmente mortas, hostis a Deus, incapazes de entender as coisas do Espírito de Deus, e incapazes de se submeter à lei de Deus, que respondam favoravelmente ao convite para arrepender-se dos seus pecados e crer em Cristo, é como pedir a uma mulher totalmente surda que responda a uma pergunta, ou a um cego que leia um recado. É como ficar em pé na beira do telhado e pedir a uma pessoa na calçada que voe até lá. Não dá. Não dá, não é possível. Aqui o John Murray. Dificilmente se encontra uma exceção no Novo Testamento na qual as palavras chamado e chamar signifiquem menos do que o chamado eficaz para a salvação. E aí nós vamos ver alguns textos que usam essa palavra chamado como algo que é realizado por Deus, e não é meramente o chamado da palavra, mas é um chamado eficaz, um chamado que produz transformação, conversão, regeneração no coração. Vamos ver lá. Vamos ver duas coisas. Quem é o autor do chamado e qual é a natureza desse chamado, tá bom? Primeiro aqui sobre o autor, Romanos 8:30. Romanos 8:30. Diz assim: e aos que predestinou, quem predestinou? Deus. A estes também chamou. Então, o mesmo que predestina, chama.
E estes que chama, vai dizer o texto na sequência, ele próprio justifica e glorifica. Então, uma realização de Deus. 1 Coríntios 1,9. Fiel é Deus, pelo qual fostes chamados à comunhão de seu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor. Aqui a gente já vê o autor, fiel é Deus, pelo qual foste chamados, e já vê algo também sobre a natureza, porque fala, fossem chamados à comunhão de seu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor. Ou seja, qual que é a natureza desse chamado? É um chamado para a comunhão com Cristo. 2 Timóteo 1, versículo 8 e 9. Não te envergonhes, portanto, do testemunho de nosso Senhor, nem do seu encarcerado que sou eu. Pelo contrário, participa comigo dos sofrimentos a favor do Evangelho, segundo o poder de Deus. Aí o versículo 9. Que nos salvou e nos chamou com santa vocação. Então quem é o autor do chamado? Deus. E aqui também algo sobre a natureza desse chamado. Ele nos chamou com santa vocação. Esse chamado é um chamado santo. É um chamado santo. Depois, 1 João 3,9. 3,1, aliás. Vede que grande amor nos tem concedido o Pai, a ponto de sermos chamados filhos de Deus. Ele nos chama, é o Pai que nos chama, e aqui mais um traço sobre a natureza do chamado. Ele nos chama para quê? Para sermos seus filhos. E aí, mais alguns textos aí sobre a natureza do chamado. Vamos voltar a Romanos 1, versículo 6. De cujo número sois também vós, chamados para serdes de Jesus Cristo. Então esse chamado, realizado pelo Pai, é um chamado para que nós passamos a pertencer ao seu Filho. Sermos dele. Romanos 4,17. Como está escrito, por Pai de muitas nações te constituí, no caso Abraão, né? Perante aquele no qual creu, o Deus que vivifica os mortos e chama à existência as coisas que não existem. Aqui, esse texto está falando, ele chama à existência as coisas que não existem, uma referência direta ao que ele fez a Abraão. Abraão já era idoso, sua esposa já era muito idosa, não tinha a menor condição de terem um filho. Então ele chama ali, né, a vida a partir de duas pessoas que não tinham a menor condição de gerar vida. Então é nesse contexto que fala que Deus, que vivifica os mortos, chama à existência as coisas que não existem. Então, isso é um baita de um consolo, né? Porque a gente sabe que muitas pessoas que a gente ama estão se afundando mais e mais no pecado e completamente rebeldes em relação a Deus. Essa doutrina que a gente está estudando desde o início, isso aqui nos conforta. A saber que ainda que elas tenham um coração absolutamente endurecido, Deus, se for de sua vontade, pode reverter essa situação. Pode mudar completamente. Porque Deus chama, né? Deus chama à existência as coisas que não existem. Isso até faz um conforto até para mim, no meu caso, né, com meu esposo. Porque só a misericórdia de Deus mesmo, né? É. Então ele pode ser uma pessoa ainda que Deus ainda não, o Espírito Santo não revelou ainda. Né? Se depender então, tem dele, uma esperança, né? Tem, com certeza. Se depender dele, não. Se depender de você também. Não. Mas como depende de Deus, há esperança. Ele pode todas as coisas, né? Romanos 11, 29. Porque os dons e a vocação de Deus são irrevogáveis. Olha que interessante. Os dons e a vocação de Deus são irrevogáveis. Se Deus te chamou, esse chamado nunca vai deixar de valer. Graças a Deus. Né? Ele te chama tão eficazmente que você continua chamado e vocacionado para sempre.
é irrevogável. O que você acha? A gente ora por aquela pessoa que não foi escolhida, um ente querido. Pela nossa oração, mesmo que essa pessoa não seja predestinada, Deus pode mudar de ideia? Não, acho que não, essa questão de mudar de ideia é uma questão muito humana, né? É uma questão muito humana. Deus, a gente lê nas Escrituras que Deus tem um povo definido. Então, ele não vai escolhendo à medida que o tempo vai passando, né? Agora, até essa questão de tempo é complicado. A nossa mente é linear dentro das dimensões espaço-temporais. Deus está fora dessa caixinha. Deus é eterno. O tempo para Ele não passa. Então é difícil a gente fazer essa avaliação, entendeu? Que a gente pensa em instantes sucessivos. Para Deus é um eterno presente. Então é difícil a gente falar, usar. A gente geralmente, até porque a Bíblia nos aponta nessa direção, a gente geralmente coloca a predestinação no passado. Deus revelou dessa forma para isso encaixar na nossa cabeça. Um pouco melhor, mais fácil. Mas para um Deus que é eterno, não é fácil a gente avaliar essas coisas. Tem uma pergunta muito filosófica sua, viu? Muito difícil. Eu sempre vou me basear na palavra esperança como o quadro do ladrão na cruz, no último minuto. Se tiver que ser. Pois é, era isso que eu ia perguntar também. Porque tem gente que no leito da morte já chega a se arrepender. Não sei se isso Aí daí vem a questão. é correto pensar dessa forma, mas toda vez que eu vejo esse quadro da crucificação, que eu vejo o ladrão na cruz, eu acabo a tua vida criando a esperança. E um arrependimento. Sim, mas a pergunta da irmã, no caso, era se eu estou orando por alguém que não é eleito, se Deus muda de ideia. Não. Eu acho que a gente não pode colocar dessa forma, não. Tá? Até porque nós não sabemos se é eleito ou não. Pode chegar no final, como está sendo colocado, e se provar que ele era um escolhido do Senhor. Mas ele não passou a ser, ele sempre foi. Pois é. Entendeu? Então é difícil, não é fácil. Não. No caso de Judas, a Bíblia é muito clara em dizer que ele era o filho da perdição. Então, chamar alguém de filho da perdição e levar para o céu, esse mesmo, é complicado, né? Não sei. Outros contextos, pessoa que morreu por causa do pecado. A gente não pode ter uma essa base assim. Não, eu acho que esses dias alguém me perguntou sobre Adão. Adão foi para o céu ou não foi para o céu? Que coisa, não tem, a Bíblia não fala isso. A Bíblia Deus não tem interesse nenhum, gente, em revelar pra gente quem está na lista do livro da vida e quem não está. A gente fica nessa preocupação desgastante e infrutífera, não vai fazer nada. Essa preocupação não vai trazer nenhum benefício para o nosso coração. Deus nos deu um livro, é esse aqui. O livro da vida está com ele guardou para ele. Ele nos deu esse livro aqui para a gente conhecer e divulgar. O livro da vida, só ele sabe. Ainda bem, né? Se ele soubesse, gente, imagina o tormento que seria a gente saber quem é e quem não é que está no céu e quem não está no céu. Que seria terrível. Às vezes essa cultura evangélica é opressora, viu? A gente tem que tomar cuidado. Eu acho que a gente tem que estar sensível, como o apóstolo Paulo, à direção do Espírito Santo, às oportunidades. Eu acho que a gente deve proclamar o Evangelho por amor a Deus, por gratidão a Deus, em primeiro lugar, para proclamar a sua glória. Se a nossa motivação na proclamação do Evangelho for tirar o sangue do fulano da minha cabeça, gente, desculpa, aí nós estamos num caminho esquisito, né? Então, senão vai ser uma questão de obrigação, uma questão de, vai ser muito opressor, uma atividade muito opressora. E o Evangelho é da graça, o Evangelho é da liberdade, o Evangelho é da paz.
Entendeu? Então a gente tem que estar em paz com isso, fazendo para a glória do Senhor, dentro das nossas limitações. Eu sei. Não consegue também, né, Natan? Pregar para todas as Não pessoas dá, que a gente, gente não dá. se relaciona, não tem como. Eu sei que tem projetos com a Cracolândia, eu sei que tem. Deus não me chamou especificamente nesse momento da minha vida para atuar dessa forma. Eu posso, num momento ou outro que Deus direcionar, a abordar, a falar e tal. Mas se eu ficar com isso de que eu tenho, nossa, eu não vou fazer mais nada na minha vida, eu vou ficar lá enfiado lá dentro falando um por um. Não é assim. Não é assim. A gente tem que tomar cuidado com isso, para isso não se tornar um peso muito grande para o nosso coração. Acho que Deus não nos chama para isso, né? Qual que é o próximo texto aí? Filipenses 3,14. Prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo. Então, mais um aspecto aí da natureza dessa vocação, uma vocação soberana. E por último, Hebreus 3:1. Por isso, santos irmãos, que participais da vocação celestial, considerai atentamente o apóstolo e sumo sacerdote da nossa confissão, Jesus. Então, mais um aspecto, é uma vocação celestial. E aqui a gente termina, então, a nossa aula sobre o chamado. Irmãos, em suma, nós devemos, com esmero e com dedicação, pregar o Evangelho a todos, indistintamente. Todos que Deus nos direcionar, colocar diante de nós, todos aqueles que nós tivemos oportunidade de falar. Devemos buscar também oportunidades, cavar oportunidades, né, para pregar o Evangelho dentro das nossas possibilidades. Devemos ir, como é o chamado do Senhor, né, ir até o pecador a fim de anunciar o Evangelho. Mas a gente nunca pode trazer para nós o peso do convencimento. Porque a Bíblia vai dizer que há apenas um que é capaz de convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo. E esse um é o Espírito Santo. É o Espírito Santo quem realiza. Nós devemos nos agir humildemente nessa tarefa. Por isso a pregação deve ser sempre em oração. Senhor, faz a tua obra. Senhor, alcança os corações. Regenera essas vidas aqui, para a glória do teu nome. Usa a minha vida, usa as minhas palavras, usa os meus lábios. Me orienta àqueles que o Senhor quer salvar. E faz a obra, Senhor. Eu quero ser apenas um instrumento. Que o Senhor cresça e eu diminua, como dizia João Batista.